Bem-vindo de volta ao programa. Estamos novamente com nosso bom amigo, o professor Michael Hudson, para discutir a economia neoliberal, seu fim inevitável e o que vem depois. Então, seja bem-vindo de volta ao programa. Bom estar de volta, Glenn. Então, isso seria, eu acho, o fim do modelo econômico que temos visto, pelo menos desde os anos 1980, ou talvez dando um passo atrás. Como você definiria a economia neoliberal e por que acha que ela pode ter chegado ao seu estágio terminal inevitável? Bem, acho que não posso falar sobre economia neoliberal sem contrastá-la com a economia liberal original, que era a economia política clássica, e toda a teoria do valor, do preço e da renda, desde os fisiocratas até Adam Smith, John Stuart Mill, Marx e o restante do século XIX. Toda a ideia de que a política econômica impulsionava um aumento mais eficiente da produção e media o progresso econômico baseava-se na teoria do valor e do preço. O que Ricardo chamou de teoria do valor-trabalho era, na verdade, a teoria do preço da renda. Os preços eram o excedente do preço de mercado sobre o valor. A renda era o excedente do preço. Em outras palavras, as mercadorias tinham um custo de produção. Então, como o preço de mercado podia ser maior do que o custo de produção? Bem, a renda da terra era a principal razão. Toda a luta política do início do século XIX visava libertar o capitalismo industrial do legado do feudalismo, acima de tudo, de uma classe de proprietários hereditários que desejava a renda da terra. Essa luta levou ao aprimoramento por David Ricardo das teorias de valor de Adam Smith e dos fisiocratas. Na verdade, tratava-se da disputa sobre as tarifas que surgiu no final das guerras napoleônicas. O que estou dizendo pode parecer uma distração, mas é na verdade a chave para entender onde a economia neoliberal e suas contas de PIB e de renda nacional se encaixam como parte de uma contra-revolução contra o conceito de mercados livres que Adam Smith, Mill, Marx e o restante do século XIX defendiam. O problema após as guerras napoleônicas foi que o bloqueio napoleônico ao comércio com a Grã-Bretanha chegou ao fim. De repente, a Grã-Bretanha, que havia se tornado dependente da produção doméstica de alimentos durante as guerras, passou a receber importações de alimentos a preços baixos. Os proprietários de terras protestaram. Eles disseram: "Isso significa que estamos recebendo menos renda. É preciso impor tarifas para bloquear as importações. Assim poderemos manter alta renda da terra." Ricardo e seus seguidores, chamados de socialistas ricardianos, perguntaram: "Vamos sacrificar toda a economia apenas para que os proprietários de terras aumentem sua renda?" Os industrialistas disseram: "Temos esperanças de fazer da Grã-Bretanha a oficina do mundo." Para nos tornarmos a oficina do mundo, precisamos produzir nossos bens industriais a um preço mais baixo do que no exterior. Para que o capitalismo industrial surja e domine seus rivais, estamos em uma corrida para reduzir os custos basicamente ao mínimo. E se tivermos que pagar aos nossos empregados um salário alto o suficiente para cobrir preços de alimentos artificialmente elevados, apenas para manter as rendas fundiárias dos proprietários de terras, então não conseguiremos competir com as indústrias dos Estados Unidos e de outros países que têm uma produção de alimentos de menor custo e não precisam pagar tanto a sua mão de obra. Portanto, toda a dinâmica do capitalismo industrial, desde seu início no final do século XVIII, consistiu em racionalizar as economias e eliminar os custos desnecessários de produção. E John Stuart Mill resumiu isso dizendo que a renda da terra e o aumento do preço da terra são o que os proprietários ganham enquanto dormem. Não é um produto, é o que hoje chamamos de pagamento de transferência. E se tivermos que sustentar uma classe de rentistas econômicos, então não seremos capazes de nos tornar uma economia industrial competitiva. Portanto, ao usar esse conceito de mercado livre,
como um mercado livre de renda econômica, livre de qualquer tipo de renda não merecida, que não seja um produto, mas simplesmente um privilégio. O privilégio dos proprietários de terras, de possuir terras e usar sua riqueza para controlar os parlamentos, para sustentar suas rendas e, consequentemente, os preços dos alimentos, e os privilégios dos monopólios de aumentar o preço de seus produtos sem realmente refletir custos mais altos. Without actually reflecting increasing costs. The contrast between the market price. O contraste entre o preço de mercado que as pessoas precisavam pagar pelos bens e o custo real de produção deveria ser minimizado pelo capitalismo industrial para torná-lo mais eficiente. E ao se tornar mais eficiente, as economias livres de rentistas se tornariam as economias industriais dominantes. Esse era todo o princípio orientador da economia clássica, desenvolvida na Grã-Bretanha e depois na França, na Alemanha e nos Estados Unidos. A ideia era tributar os proprietários de terras e a própria terra, em vez de gastar o trabalho e a indústria. E toda a crítica aos fisiocratas, a crítica a Adam Smith, era que os proprietários de terras eram basicamente uma classe parasitária que obtinha renda sem produzir nada. A ideia era não permitir que o controle do parlamento pelos proprietários transferisse a carga tributária para o trabalho por meio de impostos sobre o consumo, ou para a indústria por meio de impostos sobre lucros ou rendas que não distinguiam entre renda obtida e não obtida. Toda a ideia de trabalho produtivo, gasto produtivo, investimento produtivo. Investimento produtivo era aquele que criava um produto, não um investimento que criava uma oportunidade de cobrar aluguel e renda não obtida sobre esse produto. Assim, a teoria do valor tornou-se a essência de toda a economia clássica, e isso levou à reforma parlamentar. Porque os ricardianos levaram cerca de 30 anos para que os industrialistas na Grã-Bretanha se unissem à população para estender o direito de voto aos trabalhadores, de modo que pudessem votar contra os interesses dos proprietários de terras e revogar as leis do cereal. 30 anos depois, em 1846. E então tentar transferir o imposto do trabalho e da indústria para a terra. Em 1909 e 1910, a Câmara dos Comuns na Grã-Bretanha chegou a aprovar um imposto sobre a terra, mas ele foi vetado pela Câmara dos Lordes. Isso criou uma crise constitucional que durou de 1909 a 1910. O resultado foi que a Constituição Britânica estabeleceu uma regra segundo a qual a Câmara dos Lordes, dominada pelos interesses fundiários, nunca mais poderia vetar uma lei de receita aprovada pela Câmara dos Comuns. Essa foi toda a luta da economia clássica, afirmar que queremos apoiar a renda produtiva, que é de fato um custo necessário de produção. Não queremos desonerar e promover a busca de renda que não tem custo de produção, mas que funciona como uma cobrança semelhante a um imposto sobre o restante da economia. Pois bem, o que aconteceu foi que no final do século XIX, como se pode imaginar, os proprietários de terras reagiram a isso. Eles tentaram argumentar contra essa ideia e cada vez mais contaram com o apoio do sistema bancário. Os banqueiros perceberam que ao se livrar da aristocracia fundiária hereditária que possuía as terras na Grã-Bretanha, democratizava-se a renda da terra, a habitação e os imóveis comerciais. Desde o final do século XIX, qualquer pessoa podia comprar sua própria casa. Qualquer pessoa pode comprar sua própria casa ou prédio comercial. Nesse sentido, é um mercado livre. Mas para comprar uma casa, os novos compradores precisam se endividar, porque não têm dinheiro suficiente para pagar o valor total de um imóvel. Eles fazem um financiamento imobiliário. O resultado é que o que a economia clássica, de Adam Smith a John Stuart Mill, até mesmo a primeira linha do Manifesto Comunista, tudo o que o século XIX desejava era taxar a renda da terra. Os banqueiros disseram, bem, se conseguirmos impedir que essa renda da terra seja tributada, ela poderá ser usada para nos pagar juros. E eles se uniram ao setor imobiliário
ao setor monopolista e às indústrias de petróleo e gás para criar uma alternativa à economia liberal clássica. Thorstein Veblen chamou isso de neoclassicismo, ou neoclássico, e ele não quis dizer que fosse uma nova forma de economia clássica. Era a antítese. E o que ele quis dizer com isso foi que se tratava de uma reação contra-ideológica, uma contra-reação ao conceito clássico de mercados livres. O mercado livre de renda econômica foi transformado em seu oposto. Um mercado livre para a busca de renda, onde a renda seria isenta de impostos e sem regulação, monopólios não sujeitos a leis antitrust ou antimonopólio, e bancos essencialmente livres para fazer lobby a fim de capturar o máximo possível do aumento do preço da terra, resultante da prosperidade, de melhorias públicas e do crescimento populacional. Os banqueiros sabiam que tudo o que não fosse pago ao coletor de impostos estava disponível para ser pago a eles. Se você vai comprar uma casa, os compradores fazem lances entre si e o comprador vencedor é aquele que consegue obter a maior hipoteca do banco. Assim, o preço da habitação, do imóvel, vale o quanto o banco estiver disposto a emprestar sobre ele. Assim, a democratização da propriedade da terra e da renda econômica andou de mãos dadas com a financiarização e a privatização dessa renda, e não com sua socialização, como queriam os economistas clássicos. Bem, isso pode parecer uma digressão, mas a vitória dos anticlassicistas, que afirmavam que não existia algo como renda econômica, que a renda de todos era produtiva, que o proprietário era produtivo ao prestar o serviço de administrar a propriedade e decidir para quem alugá-la, que o banqueiro era produtivo ao decidir quem seria digno de crédito e um bom cliente, e até que o monopolista era produtivo ao racionalizar os mercados, significou que, de repente, a classe dos recebedores de renda, renda da terra, renda de recursos naturais, renda de monopólio, juros e encargos financeiros como renda, passou a ser considerada produtiva e não improdutiva. E o resultado é que nas atuais contas nacionais de renda e produto e nas contas do PIB, toda a busca de renda por essas classes, proprietários de terras, monopolistas, o setor financeiro, a indústria de petróleo e gás, todas essas rendas econômicas são contabilizadas como parte do PIB. Não existe algo como renda não merecida, e a produtividade de, digamos, um banqueiro é medida por quanto ele cobra pelo serviço bancário. Há alguns anos, acho que em 2007 ou 2008, o chefe do Goldman Sachs, a firma de banco de investimento nos Estados Unidos, disse que os sócios e funcionários do Goldman Sachs eram os trabalhadores mais produtivos do país porque ganhavam mais dinheiro. E se você olhar as contas de renda nacional, toda a renda deles é vista como um custo de fazer negócios. Bem, isso é o oposto da economia clássica. Ela dizia que não se trata de um produto, é um custo econômico, um pagamento de transferência. Hoje, por exemplo, provavelmente quase todo o crescimento, mais do que todo o crescimento, do PIB dos Estados Unidos, e acredito que boa parte do PIB europeu também, não vem da indústria, da agricultura ou do transporte criando um produto. É essa sobrecarga rentista que não faz parte do processo de produção, mas sim do processo de circulação. Parte dos pagamentos de transferência obtidos por interesses estabelecidos que usam seu poder político para obter benefícios econômicos, desonerando suas rendas econômicas e fazendo exatamente o que acontecia sob o feudalismo, transferindo o ônus fiscal dos proprietários de terras, dos monopolistas e dos banqueiros para o trabalho e a indústria. É exatamente por isso que os fisiocratas diziam que a França, a Espanha e outros países fortemente monarquistas não poderiam se industrializar até mudarem seus sistemas tributários. Quando Adam Smith viajou pela Europa antes de escrever A Riqueza das Nações, ele se convenceu de que essa abordagem básica estava correta. Em seguida, passou a desenvolver uma teoria mais lógica do valor e dos preços,
que mais tarde foi refinada por Ricardo, Malthus, os ricardianos, os socialistas ricardianos, os socialistas e os marxistas. Nos Estados Unidos, as escolas de negócios Thorstein Veblen e todos os promotores industriais que queriam ver suas economias industrializadas e se tornarem grandes nações industriais, seguiram essa ideia de libertar suas economias do setor rentista. Bem, avançando até hoje, temos exatamente a ideia oposta de um mercado livre. Um mercado livre para os rentistas. Como resultado, nos Estados Unidos, grande parte do que é contabilizado como Produto Nacional Bruto não é realmente um produto. Dá para dizer que cobrar juros produz um produto. Um dos elementos do PIB é que o Departamento do Censo, ou Bureau of Labor Statistics, faz entrevistas com famílias nos Estados Unidos, perguntando: se você é dono da sua casa e tivesse que alugar o imóvel que possui, quanto cobraria de aluguel? Como você é o proprietário, eles contabilizam todo esse aluguel imputado como parte do custo daí para funcionar. Então temos que contabilizar o valor do aumento do seu aluguel e o preço mais alto da casa que você possui. Mas isso realmente gera lucro? Quando os bancos emprestam mais dinheiro, elevando a relação dívida-renda, para que os tomadores possam assumir cada vez mais dívidas, foi isso que levou à crise imobiliária de 2008. Hipotecas de 100%, empréstimos apenas com pagamento de juros para sustentar a dívida. Tudo isso era contabilizado como se não apenas contribuísse para o PIB, mas também tornasse a economia mais próspera. Mas não foi o que aconteceu. Porque, à medida que as oportunidades de extração de renda se tornaram mais lucrativas do que nunca, a formação de capital tangível, construir fábricas e empregar mão de obra para produzir bens reais, diminuiu, e as economias dos Estados Unidos e da Europa começaram a se desindustrializar. And the European economies deindustrializing. You had the financialization. Houve a financiarização do setor corporativo, houve classificação de crédito corporativa, fusões e aquisições, houve uma mudança no foco do que era o desenvolvimento industrial, no sentido de como se faz uma fortuna mais rapidamente. E a economia corporativa percebeu que poderia enriquecer mais rápido usando os lucros de seus negócios para recompras de ações e pagamento de dividendos. Porque ao fazer isso, destinando cerca de 94% de seus lucros, no caso das empresas do S&P 500, para recompras de ações e dividendos, criaram mais ganhos de capital por meio da valorização das ações do que jamais poderiam ter obtido investindo mais e lucrando com a industrialização real. And making a profit on actual industrialization. So the whole motivation of turning away. Então toda a motivação para se afastar do foco clássico na ideia de uma economia, criar valor, em direção à ideia neoliberal, que na verdade significa a ideia antiliberal e anticlassista, bem, vamos apenas focar em ganhar dinheiro, como se tudo fosse homogêneo e não houvesse distinção entre investimento produtivo e improdutivo. Nenhuma distinção entre fazer fortuna, desenvolvendo um novo produto e construindo fábricas para produzir, ou assumir o controle de uma fábrica existente, dividi-la e aumentar o preço das ações, interrompendo o investimento em formação de capital de longo prazo e em pesquisa e desenvolvimento de longo prazo. Capital formation, long-term research and development, let's just live in the short run and Vamos apenas viver no curto prazo e aumentar o preço das nossas ações agora. Depois podemos usar os lucros que obtivermos, os ganhos de capital que obtivermos, mais tarde. Então, se você observar como a riqueza é acumulada nos Estados Unidos, imagine o PIB e os rendimentos do trabalho, os salários e os lucros das empresas. E além disso, há um aumento muito mais rápido no valor das ações, dos títulos e dos imóveis. O aumento anual do preço das ações, dos títulos e dos imóveis é maior do que todo o PIB. Isso é uma distorção de todo o conceito de crescimento industrial. Então, o que isso significa para a diplomacia econômica atual e para o mundo? As pessoas, quase toda a mídia popular e os relatórios acadêmicos
Comparam o PIB dos Estados Unidos ao PIB da Europa e ao PIB da China, como se todos fossem o mesmo tipo de PIB. Um PIB é apenas outro PIB. A diferença é que a China tem sido o país que mais de perto seguiu a política clássica do capitalismo industrial que tornou a Grã-Bretanha, a França, a Alemanha e os Estados Unidos ricos. A China meio que reinventou a roda, independentemente de olhar para a história do pensamento econômico. Ela percebeu, vamos projetar uma economia de engenheiros. E isso porque a maior parte do Comitê Central do Partido Comunista da China é formada por engenheiros. Eles não vêm de Wall Street, não são banqueiros, não são engenheiros financeiros. Eles são engenheiros industriais ou engenheiros científicos, não engenheiros financeiros. Portanto, eles têm um PIB real e produtivo, enquanto o PIB que os Estados Unidos e a Europa estão produzindo é em grande parte antiprodutivo. É uma renda de rentista que precisa ser paga pelo trabalho e pelo capital. Essa era toda a essência da economia ricardiana, de John Stuart Mill, da economia socialista dos volumes 2 e 3 de O Capital, que Marx escreveu, e da economia ensinada nas escolas de negócios americanas por professores como Simon Patten, mais tarde expressa em termos políticos por Thorstein Veblen nos Estados Unidos. Então estamos realmente lidando com duas filosofias diferentes sobre o que são a produção e o crescimento econômico. Será que se trata de um crescimento industrial, uma produção real que eleva os padrões de vida e a produtividade? Ou será às custas do trabalho e do capital, criando uma classe rentista no topo da pirâmide econômica que usa cada vez mais de sua renda de rendas para reduzir seus próprios impostos e comprar o controle do processo de campanhas políticas, garantindo que as políticas fiscais a isentem de impostos, transfiram a carga tributária para a indústria e façam com que as escolas de negócios ensinem um currículo econômico neoclássico que nega o conceito de renda econômica. That denies the concept of economic rent. So you'll have Milton Friedman saying there is no. Então você tem Milton Friedman dizendo que não existe almoço grátis. Mas a economia rentista é toda sobre o almoço grátis. Obter um privilégio de monopólio é um almoço grátis. Ganhar renda enquanto dorme, seja como proprietário ou banqueiro, é conseguir um almoço grátis. É isso que torna o neoliberalismo tão destrutivo para a economia industrial. Exatamente como Ricardo previu. Ele escreveu um capítulo brilhante dizendo que estamos caminhando para um Armagedon econômico se não tivermos livre comércio. Se insistirmos que a Grã-Bretanha dependa inteiramente da agricultura doméstica para sua alimentação. À medida que a população aumenta, Ricardo achava que seria necessário recorrer a solos cada vez menos férteis. A produtividade cairia e os preços dos alimentos subiriam. And you'd have rising food prices. He said economic rent, land rent specifically. Ele disse que a renda econômica, especificamente a renda da terra, vai absorver todo o excedente econômico acima dos padrões de subsistência. Nesse ponto, não haverá como obter lucros, porque nenhum industrial poderá se dar ao luxo de contratar trabalhadores que precisam pagar preços tão altos pelos alimentos. Se pagarmos esses preços elevados, o dinheiro será transferido aos proprietários de terras na forma de aluguéis mais altos. Então não poderemos competir com outros países que têm tenores menores de produção de alimentos, nem com monopólios, nem com o setor financeiro. Então já havia uma percepção em 1817, com os escritos de Ricardo sobre a renda econômica, que antecipava que a renda da terra, e mais tarde, no final do século XIX, faria com que todo o conjunto dos economistas clássicos afirmasse que a renda da terra não apenas elevaria o custo de fazer negócios, os salários e os custos da indústria e da agricultura, mas que os monopólios também aumentariam o custo de vida e de fazer negócios. As finanças, o endividamento e a atividade bancária também iriam elevar os custos. Precisávamos avançar em direção ao que, bem, basicamente todos chamavam de socialismo naquela época. Não era um termo ruim. Hoje é preciso perceber que se Adam Smith e John Stuart Mill estivessem escrevendo agora,
seriam chamados de marxistas. E por que seriam chamados de marxistas? Porque eles falavam sobre valor e preço. E a contra-revolução contra a economia clássica foi tão intensa em rejeitar o conceito de renda econômica que o único grupo político que continuou a falar sobre renda, renda não merecida e exploração foram os marxistas. Mas o que Marx estava fazendo era simplesmente codificar e aperfeiçoar, estender o conceito de renda da terra e de renda de monopólio para o setor financeiro nos volumes 2 e 3 de seu Capital. E nos volumes 2 e 3 do que foi a primeira história do pensamento econômico, Teorias da Mais-Valia de Marx, que só foi publicada após sua morte, quando foi editada por Karl Kautsky. Marx se colocou na tradição clássica. Assim, a rejeição da economia clássica tornou-se uma rejeição do marxismo, e isso passou a ser chamado de marxismo e chamado de socialismo. Mas os socialistas ricardianos, eles se chamavam assim, não eram marxistas, porque Marx ainda não estava escrevendo. Toda a ideia do socialismo era que os monopólios naturais deveriam permanecer no domínio público, como serviços públicos, como a eletricidade, como as comunicações, a BBC, e que a educação deveria ser um serviço público. A saúde poderia ser um serviço público. Isso não era uma política de esquerda, era a política dos conservadores britânicos, liderados por Benjamin Disraeli. Ele dizia, saúde, tudo é saúde. Todas essas ideias se baseavam na noção de que, para evitar a renda de monopólio em setores que são naturalmente monopólios, o governo deveria fornecer esses serviços monopolistas. E ao contrário da iniciativa privada corporativa, o objetivo do investimento público em educação, saúde, transporte e comunicação não é gerar lucro. É para minimizar o preço, de modo que você possa subsidiar o restante da economia, para que o restante da economia não precise pagar impostos ou custos indiretos, como o trabalhador que quer ir para a faculdade para obter uma educação e conseguir um emprego melhor. Você não quer que o trabalhador seja sobrecarregado com dívidas de consumo, dívidas estudantis, dívidas de automóvel e preços altos por comunicações, transporte e saúde privatizados, como ocorre nos Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos, se você observar o PIB e as contas de renda nacional, 18% da renda nacional norte-americana vai para seguros e cuidados médicos. Como os Estados Unidos podem esperar reindustrializar-se quando sua força de trabalho precisa arcar com custos de saúde tão enormes que nenhum outro país precisa pagar? Se você é um industrial contratando mão de obra aqui, com aproximadamente a mesma tecnologia disponível em outros países, como vai competir com uma economia eficientemente administrada, que socializou esses custos básicos e subsidia o custo de vida? Custos que os empregadores industriais aqui teriam de cobrir, pagando salários altos o suficiente para que seus trabalhadores pudessem arcar com saúde privatizada, educação privatizada e assim por diante. Estamos lidando com duas filosofias econômicas diferentes. O neoliberalismo é o oposto, e na verdade uma revolução radical contra a economia clássica. Essa é uma das razões pelas quais, nas universidades americanas, a história do pensamento econômico não é mais ensinada como disciplina central no programa de doutorado em economia. Nem sequer se ensina mais história econômica. Então há uma geração de estudantes de economia se formando sem qualquer ideia de que essa luta ideológica de séculos aconteceu. Sobre os conceitos de valor, preço, renda, o que é produção, o que é um almoço grátis, o que é renda ganha, o que é renda não ganha, o que é trabalho e investimento produtivo versus trabalho e investimento improdutivo. Todos esses conceitos centrais que orientaram cada nação industrial bem-sucedida em seu momento de decolagem foram rejeitados. Portanto, não é de se surpreender que o Ocidente tenha seguido uma política oposta à dinâmica original do capitalismo industrial,
e que apenas o socialismo com características chinesas da China siga a visão de mundo econômico industrial capitalista clássica americano-alemã. Fico muito feliz que você tenha mencionado o PIB, porque a forma como o PIB encobre o aumento dos aluguéis e a renda de monopólio é frequentemente ignorada. De fato, vemos o PIB como uma medida que se torna cada vez menos confiável ao longo do tempo. Mas há algo fascinante, como você sugeriu, na ideologia dessa nova economia neoliberal. Ou seja, todos mais ou menos percebem que a economia neoliberal e os mercados sem restrições frequentemente produzem monopólios e desigualdades econômicas. Ela oferece menos proteção aos trabalhadores. Isso nós já sabemos. Sabemos que isso pode alimentar problemas sociais. Sabemos que as oligarquias criadas pela ausência de limites aos rentistas levam à instabilidade política quando as pessoas têm menos interesse no status quo, mais polarização política e ainda menos espaço para a democracia. Novamente, todas essas coisas são conhecidas, mas ainda assim, nesse discurso ideológico, sabemos como isso é descartado como você sabe, comunismo ou socialismo. Mas essa era a linguagem de Alexander Hamilton, Henry Clay ou Friedrich List. Então é algo bastante extraordinário. Após esse período de globalização, todos meio que tinham essa ideia, desde o início dos anos 90, de que isso traria harmonia e crescimento perpétuo. No entanto, ao mesmo tempo, todos perceberam que essas forças de mercado sem restrições criariam os problemas que temos hoje. Ainda assim, é bastante extraordinário que, como acadêmicos, não possamos realmente ir a nenhuma universidade no Ocidente onde possamos questionar o papel dos mercados sem restrições. Então, é realmente extraordinário. Mas eu queria perguntar, o que acontece? But I did want to ask though, what happens? Wait, let me say one thing. What you just use the word market. Espere, antes que deixe-me dizer uma coisa. Você usa a palavra mercado como se o mercado fosse algo universal e objetivo. Todo mercado é moldado por leis, pelo sistema regulatório. Você pode ter um mercado com leis antimonopólio ou antitrust que impedem monopólios, ou pode ter um mercado onde não há leis, ou onde a legislação antitrust simplesmente não é aplicada. Você pode ter um mercado que mantém monopólios naturais como educação e saúde, como serviços públicos, ou um mercado privatizado. Não existe algo como o mercado em si. E então a palavra capitalismo é usada para economias desde muito tempo atrás. Já vi pessoas chamarem a Mesopotâmia e a Babilônia do terceiro milênio de capitalistas, porque as pessoas lucravam com o capital. Toda a ideia, a distinção entre capital industrial e capital financeiro, é diferente. Quero destacar um ponto. Digamos que estamos analisando uma economia daqui em diante. E você está comparando a estrutura do crescimento econômico na Europa, nos Estados Unidos ou em qualquer outra economia. O PIB deve crescer talvez muito pouco, de 1% a 2% ao ano, mas as taxas de juros de longo prazo agora estão em torno de 4% ao ano. Bem, dá para imaginar o quanto mais rápido o endividamento financeiro cresce em relação à economia real. Isso vem acontecendo desde 1945, na verdade, há mais de 100 anos. Assim, a acumulação de fortunas financeiras cresce mais rápido do que o valor de custo de todas as fábricas, maquinários, agricultura e comércio. Há esse peso financeiro crescente. O setor financeiro de sobrecarga apoia a sobrecarga imobiliária. Se você observar os preços da terra, os impostos sobre a terra e as avaliações, verá que eles aumentaram muito mais rápido do que o PIB. Todo o crescimento da renda econômica é mais rápido do que o crescimento dos lucros e dos salários. O custo de vida aumentou, enquanto os salários reais nos Estados Unidos diminuíram. E na Alemanha agora, até o PIB mostra que está encolhendo, embora as taxas de juros estejam subindo.
Está ocorrendo uma polarização econômica que empobrece a economia, porque essa polarização não está transferindo renda e riqueza para as mãos dos produtores, mas para as mãos de uma classe rentista de sobrecarga econômica. É por isso que o conceito ausente na compreensão do neoliberalismo é a ausência do conceito de renda econômica. Well, I was curious though if Bem, eu estava curioso, porém, se isso é mais ou menos previsível. Como chegamos até aqui? O que você vê acontecendo no fim do caminho para esse modelo econômico neoliberal? Porque, como você disse, ele se esgotou. É difícil. Os Estados Unidos, por exemplo, não conseguem competir em um mercado aberto ou livre contra a economia chinesa. E a concentração de riqueza e a busca por renda dentro de várias economias ocidentais se tornaram tão extremas que estão sufocando a possibilidade de crescimento adicional. Mesmo em uma economia movida pelo consumo, a falta de consumo está causando problemas. consumption is causing some problems here, but what is it that follows the neoliberal? Mas o que é que vem depois do modelo neoliberal? Porque muitas vezes se ouve o argumento de que o neoliberalismo, por exemplo, poderia evoluir para o fascismo. Ou existe essa ideia de que, bem, eles poderiam recomeçar do zero, mas seria necessário algum tipo de momento revolucionário, sabe, não de forma comunista, mas algum tipo de colapso para reiniciar. Porque, tradicionalmente, quando há esse tipo de concentração de riqueza, como depois das guerras mundiais, isso tem um efeito de reinicialização. Então, qual é que tem mais? How do you see what comes after this? Well, I prefer to use the term Bem, eu prefiro usar o termo neofeudalismo em vez de fascismo, porque o fascismo está meio perdido. As pessoas realmente não entendem do que se tratava. Era essencialmente a financeirização tomando conta das economias, o surgimento de grandes fortunas corporativas. Era uma guerra de classes. E acho que quando você diz neofeudalismo, você realmente observa como os interesses bancários e dos proprietários de terras estavam controlando a sociedade. Você colocou isso muito corretamente em um contexto internacional. A política de Trump e o Estado profundo por trás dele percebem que os Estados Unidos, enquanto continuarem a seguir uma economia neoliberal e financeirizada do capitalismo financeiro e não do capitalismo industrial, ficarão cada vez mais para trás. Como vão lidar com isso? Bem, a primeira resposta é exatamente o que Trump fez nos últimos 6 meses. Ele disse: vamos explorar países estrangeiros e fazer com que eles forneçam à economia dos Estados Unidos a renda e a riqueza que não estamos mais produzindo aqui. Foi por isso que ele convenceu von der Leyen e a União Europeia a cederem às exigências de Trump, que a Europa fizesse enormes concessões aos Estados Unidos e estivesse disposta a cometer suicídio econômico para ajudá-los. Para fazer isso, os Estados Unidos precisaram contar com 75 anos de controle diplomático estrangeiro por meio do National Endowment for Democracy, interferindo e se intrometendo nos assuntos políticos europeus, chegando até a assassinar socialistas como Aldo Moro da Itália, quando ameaçavam não apoiar a dominação norte-americana. Os Estados Unidos dizem, bem, vamos dizer ao Japão que ele tem que pagar um esquema de proteção de 350 bilhões de dólares aos Estados Unidos para que não destruamos sua economia com tarifas. E quando os Estados Unidos viram que o Japão não estava reagindo, foram até a Coreia e disseram: a Coreia tem que gastar 350 bilhões de dólares. Pois bem, o presidente e o ministro das Relações Exteriores da Coreia disseram: nós não temos 350 bilhões de dólares, não somos tão ricos quanto o Japão. Trump respondeu: vocês têm que nos pagar de qualquer jeito, ou vamos arruinar sua economia bloqueando as exportações da Hyundai e de outros automóveis, e vamos bloquear suas exportações de eletrônicos se não se mudarem para cá. Essa é a política. Os Estados Unidos não conseguem intimidar países que não são seus aliados a fazer isso. Então os Estados Unidos disseram: bem, servem os aliados.
What's the European community for? What are Japan, Para que serve a comunidade europeia? Para que servem o Japão, a Coreia, a Austrália, a Nova Zelândia, se não para fazer conosco o que o Império Britânico fez com a Índia e o resto de suas colônias? Eles têm que manter todas as suas economias e excedentes, não mais na Grã-Bretanha, mas agora nos Estados Unidos. Bem, o resultado será uma crescente polarização no exterior. E em algum momento, presumivelmente, a Europa vai dizer: será que realmente queremos empobrecer a Europa, a indústria alemã, gastando 4 vezes mais com gás natural liquefeito dos Estados Unidos do que gastaríamos com o gás russo? O fato é que tivemos que encerrar atividades. Como ficará a Europa sem uma indústria que já não pode arcar com os altos preços de depender dos Estados Unidos? É muito parecido com o que Ricardo definiu sobre os futuros britânicos. E se a Grã-Bretanha tivesse que depender de seus próprios proprietários de terras para obter alimentos mais caros? Bem, e se a Europa tiver que depender dos Estados Unidos para obter energia mais cara e produtos monopolizados como tecnologia da informação, construção naval e tudo mais? A reação alemã, liderada pelos democratas cristãos sob Merz, tem sido: talvez o keynesianismo militar funcione. Principalmente se reduzirmos nossos gastos com educação, programas sociais, trabalho, serviços sociais, reduzirmos a economia social e diminuirmos o padrão de vida de todos em 10%, essencialmente tornando-nos uma economia militar. Talvez isso gere prosperidade. Mas dado o fato de que a filosofia monetária da Europa não é tão progressista quanto a americana, que diz, bem, sempre podemos simplesmente criar o dinheiro para gastar na economia, o Reino Unido está sujeito a, não direi um orçamento equilibrado, mas quase equilibrado, com a restrição de que não se pode acumular uma dívida superior a 5% do PIB. Compare isso com a economia dos Estados Unidos e sua dívida crescente. A Europa está impondo austeridade monetária à sua própria economia, assim como o Fundo Monetário Internacional vem impondo aos países do Sul global nos últimos 75 anos. Mais uma vez, isso é suicídio monetário e financeiro que está levando a um suicídio econômico. E, novamente, parece não haver nenhuma lembrança do fato de que existe uma alternativa. É como se toda a Europa tivesse se tornado thatcherista e acreditasse que não há alternativa. Bem, é claro que há uma alternativa. A China mostra que há uma alternativa. Ou o avanço industrial americano no século XIX mostra que há uma alternativa. Ou o avanço industrial da Alemanha, que levou à Primeira Guerra Mundial, desde Bismarck, mostra que há uma alternativa. Mas isso já não é mais ensinado, como se tudo isso fosse socialismo. É como se Bismarck fosse marxista, os americanos fossem marxistas, tudo é chamado de marxista, e é quase como a forma como a religião trata o diabo. Então, se de alguma forma é impensável ter uma alternativa em que você realmente se concentre em reindustrializar a economia, fazendo o que as economias asiáticas bem-sucedidas fizeram, o que a economia americana bem-sucedida fez e o que as economias alemã e britânica bem-sucedidas fizeram, elas evitaram a privatização de monopólios, evitaram a privatização da renda da terra. Em vez disso, você as financeiriza em vez de socializá-las. Portanto, se você vai ter uma filosofia econômica e social associal, antissocialista, você vai ter uma filosofia anti-industrial. E é preciso haver conhecimento de uma alternativa econômica. É por isso que reservei essa meia hora no início para explicar que existe todo um corpo de história e pensamento econômico que costumava ser conhecimento comum em todos os livros didáticos. Todos eles sabiam que Adam Smith escreveu, sabiam que John Stuart Mill escreveu, sabiam até o que Marx e os socialistas escreveram, e o que Thorstein Veblen e outros economistas escreveram ao descrever as leis de movimento da industrialização.
set aside just for doing E agora tudo isso foi deixado de lado, substituído por uma análise estatística que afirma ser empírica, mas que se baseia em categorias econômicas que não são um mapa. São um mapa, mas não o território. O mapa econômico traçado por economistas e governos europeus de PIB e contas nacionais de renda e produto não é o território da economia real. Essa é a crise intelectual e ideológica na raiz da estagnação e desindustrialização da Europa e dos Estados Unidos. US stagnation and deindustrialization. Well, Professor Hudson, thank you so much. Bem, professor Hudson, muito obrigado. Fico surpreso que todos os escritos dos capitalistas industriais tenham sido reduzidos quase a slogans ideológicos. Acho os comentários sobre o PIB especialmente importantes, porque eles mesmos acabam aderindo a isso sempre que comparam diferentes economias. Por exemplo, o slogan comum na Europa, já que agora estamos de fato em guerra com a Rússia, é que os russos têm um PIB do tamanho do da Espanha. Mas ninguém parece relacionar isso com a questão: como explicamos que eles conseguem superar toda a OTAN em produção industrial e ainda mais? Então não, é um excelente ponto. Muito obrigado pelo seu tempo. Eu sempre aprecio isso. Thank you so much for your time. I always appreciate it. Well, I discuss these concepts in Killing the Host. Bem, eu discuto esses conceitos em Killing the Host, que foi traduzido para o alemão como Der Sektor. Os livros são publicados tanto em alemão quanto em inglês, estão disponíveis. E meu outro livro, The Destiny of Civilization, trata inteiramente de como o que vivemos hoje é uma era do capitalismo financeiro, que é antitético ao capitalismo industrial. Antithetical to industrial capitalism. Yeah, I'll leave that, Sim, link vou deixar esse link na below. descrição também. The host, how, Matando o hospedeiro, como parasitas financeiros e a escravidão da dívida destroem a economia global. Então confira o link e leia, porque parece extremamente relevante nos dias de hoje. Obrigado mais uma vez. in these days. So thanks again. Well, thanks for Bem, giving me obrigado por me dar a oportunidade de expor meus pontos. points.